Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos uma formação sobre o ministério de intercessão. Então, fique atento, escute até o fim, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito a você que faz parte desse ministério e algum grupo de oração. Nós iremos aqui nos aprofundar nesse tema tão importante. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora passe à frente de toda esta formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nós possamos receber o auxílio da intercessão de Nossa Senhora, que venha sobre nós o Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, só para esclarecer, aí no seu vídeo talvez vai aparecer eu fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda, mas eu estou com a mão direita, tá? É por conta que a câmera do celular tá à frontal, então ela inverte a imagem, tá certo? Bom, gente, nós vamos falar aqui nesta formação sobre o que é o ministério de intercessão, né? Esse grupo de pessoas que tem aí a função, né, de rezar por si e pelo mundo inteiro. É um ato muito lindo. O intercessor, ele faz a decisão de entregar a sua vida em prol do reino de Deus. O significado de interceder em oração é colocar-se diante do Senhor em favor de alguém ou em favor de alguma situação, rogando pelas causas e necessidades. Esse significado, ele é muito importante. Preste bem atenção. Interceder, o que é interceder, né? É colocar-se diante do Senhor em favor de alguém ou alguma situação. Eu vou me colocar diante de Deus para pedir por alguém, para entregar algum tipo de situação. E é muito belo isso, uma atitude de um intercessor, porque ele está ali vendo alguém e ele se coloca tanto na realidade desse alguém, e ele reza, ele ora a Deus, como se ele fosse aquela pessoa. Então ele se coloca em oração por aquela pessoa. Então o intercessor, ele enxerga situações e ele faz por livre e espontânea vontade, por amor, ele se coloca dentro daquela situação em oração, para que a graça de Deus venha sobre aquela determinada situação, para que a graça de Deus venha sobre aquela determinada pessoa, e assim ocorra uma mudança de situação, uma mudança de realidade. Ou seja, um intercessor é aquele que enxerga, por exemplo, um doente, e ele não apenas enxerga, ele faz de tudo para se colocar no lugar daquela pessoa ao ponto de rezar como se fosse aquela pessoa. Veja que lindo isso. O intercessor, ele tem esta missão. Ele entra, né? Ele vai lá dentro e ele reza. Ele pede a Deus por aquela situação que muitas das vezes ele não tem nada a ver com isso, humanamente falando. O intercessor, ele vê o problema de uma pessoa e ele não tem nada a ver com aquele problema, vou botar entre aspas o nada a ver. Um problema familiar de alguém, uma doença de alguém que humanamente em mim não está fazendo diferença alguma aquela pessoa está ou não doente. Aquela família está ou não em crise. Mas o intercessor, ele não olha para essas situações apenas com o olhar da carne. Olhar carnal seria o quê? Eu dizer, não tenho nada a ver, isso aí não é problema meu. Então deixa que lá se resolva. Não. O intercessor, ele de forma espiritual,
ele para a sua vida, ele para o seu tempo para rezar por aquela pessoa, por aquela situação. Veja que atitude belíssima isso. Ou seja, carnalmente eu digo, não tenho nada a ver. Espiritualmente digo, tenho tudo a ver com isso. Por quê? Porque o meu ministério, ou seja, aquilo que o Senhor me deu como missão, é justamente isso. Me colocar dentro da dor do outro, da situação do outro, para que eu possa clamar o poder de Deus, para que aquela realidade seja transformada, seja modificada. E lógico que modificada de acordo com a vontade de Deus. Então eu não posso olhar para... Eu como intercessor, eu não posso olhar para os problemas do mundo e dizer, não tenho nada a ver com isso. Eu não posso olhar para os problemas das pessoas e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um resolve os seus problemas. Não, não é assim. A visão do intercessor é, irei entrar em oração na vida daquela pessoa, na situação daquela pessoa. E às vezes, gente, esse entrar, ele vai ser muito invisível. Ou seja, tá lá numa rua sua, você não tem intimidade com aquela família e você sabe que aquela família está em crise, mas você não vê acesso a você chegar e conversar, mas você lá dentro do seu quarto, você reza. Então, mesmo que fisicamente o intercessor não esteja lá, ele está espiritualmente dentro daquela situação em oração. Ele lá no quartinho dele trancado, ele lá no grupo de oração dele, ele lá na Santa Missa, na hora de colocar as intenções, ele está rezando. É uma atitude belíssima. E esse significado do ministério de intercessão, ele é muito profundo, né? Ele é muito intenso, porque o ministério de intercessão é como os alicerces de uma casa. A gente não vê, mas é o que sustenta aquela casa de pé. Então, essa ação invisível no visível. Já já a gente vai chegar mais intensamente nessa parte. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 4, aqui na Bíblia, vai dizer assim: que ninguém procure os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Veja, o intercessor é aquela pessoa que ele não pensa somente em si. Poxa, eu rezo sim pelos meus problemas, as minhas dores, pela minha caminhada, mas eu não paro só aqui. Eu não rezo só por mim. Eu rezo também pelo outro. E às vezes esse outro, ele nem sabe que a gente está rezando por ele. Porque às vezes não tem aquela facilidade de acesso, de conversar e etc e tal. Embora que é muito importante os intercessores também ir ao encontro dessas pessoas e propor um momento de oração na vida, na família daquelas pessoas. Mas o maior trabalho do intercessor, o mais duradouro, vai ser no invisível, ou seja, no secreto do seu quarto, no escondido. Ele reza para entrar dentro daquelas realidades que ele presencia, que está precisando urgente de sua oração, de sua intercessão. Está vendo como é belo o ministério de intercessão? Então, quando em Filipenses 2,4 diz que ninguém procura os seus próprios interesses, quer dizer, vocês não devem ser individualistas. Vocês não devem rezar apenas por aquilo que vocês querem alcançar, por aquilo que vocês desejam para si. Não. Devemos rezar por todos. E o que é que acontece? O intercessor, ele precisa ter esta visão. Ele precisa identificar. Ele precisa ser alguém que preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, para ele transformar tudo aquilo, todas aquelas informações, em oração. Um intercessor que passa numa rua e vê um mendigo
e ele reza ali uma Ave Maria por aquele mendigo dentro do seu coração. Ou você que é intercessor, que pega o Santo Terço ou o Santo Rosário e sai caminhando na rua rezando, tentando o máximo se concentrar na oração e nas informações que estão ao seu redor, porque isso é uma forma de interceder. Então você vai transformando aquilo tudo em oração. Você viu o mendigo e você transforma ele em oração. Você o coloca em oração. O intercessor, ele tem que ser essa pessoa que tem amor pela vida de oração ao ponto de ele ir rezando no decorrer do dia. O ministério de intercessão, ele não está preso em um horário de reunião de pessoas. Não. Ele é a vida, ele é o respirar. Então nós precisamos entender isso. Entendeu? O intercessor precisa estar empenhado para defender e garantir a proteção espiritual, assumindo o posto de sentinela. O que significa um sentinela? Um soldado armado responsável por guardar um posto, prevenindo invasões surpresas ou descobrindo antecipadamente inimigos. Veja, o intercessor é esse soldado que está em uma constante vigilância, que está em uma constante batalha, né? Uma vez eu já tive e tenho até, né? Já tive não, tenho amigos que amam demais o ministério de intercessão. São pessoas de uma vida de oração nossa. E teve uma vez que eu indo para um determinado lugar com um amigo intercessor, ele dentro do ônibus olhava na direção de uma pessoa e ele rezava por essa pessoa. Ele aqui, no ônibus, olhando e rezando. E eu prestei atenção naquilo. Eu fiquei, poxa vida, que legal isso, que lindo isso, né? E aí teve um momento em que ele estava olhando para aquela pessoa e um homem chegou por detrás daquela pessoa e tentou roubá-la. Na mesma hora que o homem tentando puxar o objeto de uma bolsa, a pessoa percebeu e disse: "Epa, que é isso, rapaz?" E o cara tirou a mão, ficou assim e tudo. E eu na hora olhei para o meu amigo e ele intensificando a oração. Intensificando. Até que ocorreu tudo bem. Mandaram o rapaz descer do ônibus, o cara foi embora assustado. E aquela pessoa olhou para o lado, para uma mulher que estava lá e disse: "Nossa, quase que ele levou o dinheiro que eu tenho aqui, que eu ia comprar um remédio para minha filha, que está doente." Gente, aquilo me deixou tão impactado porque é algo inesperado. E eu disse: "Meu irmão, como é que você conseguiu identificar que aquela pessoa estava precisando de oração?" Ele: "Daniel, não sei, mas veio muito forte no meu coração de rezar, de clamar para aquela pessoa." E eu comecei a rezar. E veja a graça que aconteceu, né? O livramento. Então o intercessor, ele tem que ser essa pessoa atenta. Ele tem que ser esse alguém que ama a vida de oração. Ele é atento a tudo que lhe acontece ao redor. E ele transforma tudo aquilo em uma oração, em uma prece, né? Então, ele é esse soldado armado, responsável por guardar um posto, né? Ou seja, o sentinela, ele é responsável para manter a segurança de um determinado lugar. Então, o intercessor, que ele é um sentinela, ele é responsável para se guardar e guardar também os outros em oração. Então ele é esse soldado armado. Com que arma? Né? Com as armas espirituais. Então nós somos um soldado.
Então, quem é soldado, né? O soldado, ele é uma pessoa atenta, tem que estar em atenção, tem que estar em vigilância. Por quê? Ó, aqui diz, prevenindo invasões surpresas. Então, há situações que nos pegam de surpresa. O intercessor, se ele tiver em vigilância, ele consegue cancelar armadilhas do inimigo, né? E ele descobre antecipadamente inimigos. Ou seja, o intercessor foi como essa situação no ônibus, né, que eu estou contando a vocês. Ali o Espírito Santo agiu e ele percebeu, antes de acontecer, ele intercedeu. Ou seja, Deus ele vai dando o sentimento de oração. Ele vai chamando você. E o intercessor ele tem que perceber esse chamado. Esse amor pela vida de oração. Oração, gente, não é falar sozinho, não é perca de tempo. Realmente, oração tem, sim, um efeito. A oração ela tem um efeito real. Ela tem um poder real. Né? Eu gosto muito de rezar de madrugada e eu sou muito chamado a isso, sabe? Eu gosto muito de interceder. Eu amo o ministério de intercessão. Né? Olha só, outra coisa aqui que eu quero mencionar. Que a intercessão age mais profundamente no que não se vê, gerando assim resultados muitas vezes visíveis. Olha só, muitas vezes o intercessor ele vai agir no invisível. Ou seja, você está aqui rezando por uma crise lá, você percebeu uma crise familiar, e você não vai rezar para combater aquelas pessoas, mas contra os principados e potestades. Como diz lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, né? Então, isso aqui é uma verdade, ó. O intercessor, ele age mais profundamente no que não se vê. O intercessor não sabe todas as feridas do coração de uma pessoa que está, sei lá, passando por uma depressão, por exemplo. Ele não sabe todas as feridas que aquela pessoa está, mas ele reza. E a oração dele vai até o invisível daquela pessoa, gerando um resultado visível. Que aí vai ser o testemunho, a graça, quando aquela pessoa se libertar daquilo, quando a pessoa for curada e etc. Então o intercessor ele age mais no invisível também. Em que sentido? Ele obedece à recomendação de Jesus que diz: vai, se tranca no quarto e reza. Sabe, gente, como é lindo alguém, você parar, fechar as portas do seu quarto e você rezar, você clamar pela vida de uma pessoa. Isso é muito, muito importante. Isso é muito lindo. Então, intercessores, valorizem esse secreto. Valorizem esse esconderijo, né? Que você se esconde para orar. É como subir um monte. O que existia ao subir um monte? Porque ia ao isolamento. Talvez na sua casa aí, por aí, não tenha uma montanha para você subir para rezar. Mas você pode fazer que o seu quarto seja esse monte. Essa montanha que você sobe em oração. Não é verdade? O intercessor precisa ter consciência de que há uma batalha espiritual de verdade. Então, o intercessor ele é alguém que ele tem que ter a consciência que ele está batalhando. E por isso não é brincadeira. Entendeu? E muitas das vezes vai parecer muito esforço para pouco resultado. Então o intercessor tem que ser insistente. Ele não pode desanimar. Ah, mas já faz um ano, já vai... Poxa, a mãe de Santo Agostinho rezou 30 anos para ele se converter. Veja que exemplo de intercessora. Mesmo quando parecia ser muito esforço para pouco resultado, ela rezava. Ou melhor, que teve épocas que parecia ser muito esforço para nenhum resultado. E ela ainda assim continuou rezando. Então, o ministério de intercessão, ele exige de você paciência e cuidado intercessor. Aqui, aproveitando esse gancho,
Para você não ser aquele intercessor aperreado, você começa a rezar já pensando no final, para sair logo daquela situação de oração. Então, se você não tem paciência para interceder, nem comece. Se trabalhe, pelo amor de Deus, porque isso é um erro gravíssimo. Se uma pessoa está ali rezando, mas agoniado para sair, às vezes, sabe o que é que acontece? O inimigo faz isso para você parar de interceder. Ele vai tentar te inquietar. Ele vai tentar fazer você rezar mais rápido para terminar aquele texto mais rápido. Cuidado, porque aí a sua oração ela perde a força. Ela perde a intensidade, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Então aqui também eu quero mencionar um ensinamento do pregador Márcio Mendes, da Canção Nova. Ele escreveu isso no livro Discernimento dos Espíritos, na página de número 13. Ele escreveu: é orando que o homem se aproxima da luz de Deus. Veja, é em oração que eu me aproximo da luz. E quem se aproxima da luz, o que é que acontece? As trevas vão embora. Então, interceder é isso. Eu quero ser iluminado e desejo esta iluminação, que é o Senhor Jesus, para a vida de quem eu rezo. Veja, você parar o seu tempo e falar: Senhor, fulano de tal, vai aonde ele está agora. Quebra todas as armadilhas do inimigo. Cura, liberta, transforma. Trabalha nas feridas mais escondidas. Veja, você está parando o seu tempo para você rezar por aquela pessoa. Para você iluminar aquela pessoa. Então, se é orando que o homem se aproxima da luz de Deus, vamos orar com mais intensidade. Interceder pelos governantes, pelo clero, pelos fiéis todos, pelos desviados, pelo mundo inteiro. Por isso que eu amo muito a oração do texto da misericórdia, né? Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Aleluia. Outra consideração que eu preciso fazer aqui é que a intercessão é algo sério, precisa ser supervalorizada, tem que ser de verdade. Ou seja, sabe, você está no ministério de intercessão, você tem que ver isso como uma grande graça de Deus. Nossa, meu Deus, que graça que eu tenho de estar nesse ministério. Foi presente teu para a minha vida. E eu valorizar, levar a sério, né? O intercessor ele não pode conversar qualquer besteira, coisa sem discernimento. Ele tem que ter postura de intercessor, de homem de oração, de mulher de oração. Na patrística Clemente aos Coríntios, por que eu vou mencionar essa frase aqui? Porque eu falei que o ministério tem que ser valorizado, tem que ser levado a sério, né? Aí na patrística, no escrito de Clemente aos Coríntios, ele diz assim: ele, se referindo a Deus, né? Deus nos exorta a crer nele de todo o coração, não sendo inoperantes e desleixados em nenhuma boa obra. Ou seja, você não deve ser alguém inoperante. O que é a pessoa inoperante? Que não faz nada. Você vê a confusão no mundo todo e você não reza pelo mundo, pelas pessoas que estão no mundo, né? Você vê o casamento se acabando e você não para o seu tempo para rezar. Então você está sendo um inoperante, um desleixado. Porque você vê a situação precisando de intercessão e você não intercede. Você se recusa a trabalhar para Deus. Então o ministério tem que ser levado a sério, que se trata de uma boa obra. Então nós não podemos ser inoperantes nem desleixados em nenhuma boa obra. Então aqui está um grande ensinamento que nós precisamos levar para a nossa vida, para os nossos ministérios, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Então, eu não posso olhar para a situação
e achar que eu não tenho nada a ver. Tem a ver sim, porque você é um intercessor. Se você está nesse ministério, você tem a ver com tudo e com todos. Porque o seu papel é rezar, é clamar o Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. O que é que acontece? O ministério vai lá no secreto, reza e diz: Senhor, é eu rezando aqui e a tua graça operando ali na vida das pessoas. O intercessor recebe o auxílio de Nossa Senhora, mas precisa ter conduta. Veja, os intercessores, eles têm esse grande patrocínio, né? Que é Nossa Senhora. Nossa Senhora que intercede juntamente conosco. Todas as nossas intenções, Nossa Senhora vai intercedendo. Ela vai deixando a nossa oração mais pura, mais forte. Então, o intercessor também é aquele que pede o intermédio de Nossa Senhora, é aquele que pede a intercessão da Virgem Maria, para que tudo ocorra bem, para que tudo seja transformado, seja iluminado pela graça de Deus. Aí São João Bosco disse no livro O Cristão Preparado para a Prática dos Seus Deveres, página 34 da edição que li, ele escreve: fique certo de que quanto mais puros forem os olhares e as conversas, tanto mais Maria intercederá por você junto de seu Filho, nosso Redentor Jesus Cristo. Então, quanto maior for a sua prudência, a sua postura, quanto maior você for, mais cuidadoso você for nessas coisas, você vai receber um auxílio maior de Nossa Senhora. Uma intercessão mais intensa dela. Então, Nossa Senhora, ela quer levantar um grande exército de pessoas, de intercessores, que levam a sério o ministério, que se colocam de fato na dor do outro, nas situações que acontecem ao redor e transformam tudo em oração. E fazem de tudo para não esquecer de nada em suas orações. Então, o intercessor é isso. Essa grande prova de amor. Eu vou entrar espiritualmente na vida desse alguém, na realidade dessa pessoa, para mim, em oração, ajudá-la a vencer as lutas. Eu acho lindo também quando existem intercessores que, vamos supor, do nada, ele chega numa pessoa e diz assim: poxa, vamos rezar um texto da misericórdia, nós dois agora? E daí chama a pessoa para um lugarzinho e vão rezar juntos. Intercessores que eu acho isso lindo, que dizem para amigos, para pessoas, dizem: vamos marcar um texto lá na tua casa, texto da misericórdia, um texto mariano, ou a leitura da palavra de Deus, vamos rezar lá na sua casa. Então, o que está faltando hoje é muitos intercessores fazerem isso. Sei lá, e não é só para fazer isso com pessoas que já estão na igreja, é para fazer principalmente com quem não está na igreja. Chamar a pessoa para rezar. Chamar a pessoa para rezar ali um texto, né? Você dizer: olha, vamos rezar aqui pela sua casa, pela sua família, pelo seu relacionamento, ou pelo seu desemprego, sei lá o quê. Você vai lá e chama a pessoa para rezar. Olha, a pessoa vai se sentir muito bem, né? Ela vai dizer: fulano de tal, um homem de oração, viu? Um dia desse ele me chamou para me rezar com ele, agora já pediu para vir aqui na minha casa para rezar. Se nós fizermos esse propósito de ser esse tipo de intercessor, aquele que reza no secreto, mas também que sabe fazer acontecer a graça de Deus nela, e fazer se entregar à graça de Deus, fazer acontecer no sentido de se disponibilizar como instrumento de Deus para chamar as pessoas para a vida de oração, isso é lindo demais, gente. E é o que eu vejo que está faltando. Que vai mudar o Brasil, que pode mudar o mundo, pode mudar vidas, é a oração. É a pregação da palavra de Deus, né? É a Eucaristia, Nossa Senhora. Então, precisa de mais intercessores missionários. Intercessores missionários, que não apenas rezam no secreto de suas casas, nem só no grupo, nem só na igreja, mas também que chamam alguém para rezar,
que combina a oração na casa de um colega, de pessoas que nem são da igreja. Intercessores, vamos colocar os nossos pés para caminhar, as nossas mãos para ajudar as pessoas. Porque atitudes assim, elas devem nunca deixar de existir entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Essa foi uma formação católica sobre o ministério de intercessão. Aguarde as próximas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. E compartilha em todos os grupos. Você que já conhece nosso trabalho, ou os que não conhecem, a gente tem um material de estudo, né? Que é respondendo aos ataques protestantes. Então, você que deseja adquirir, entre em contato comigo. DDD 85, o número é 996890098. DDD 85 996890098. Se não deu para anotar, volta o vídeo um pouquinho aí, escuta de novo até que dê, tá certo? Muito obrigado, um abraço, um cheiro para todos vocês e até as próximas formações. Vamos encerrar com Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Deus nos guarde e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me sigam lá no Instagram, Daniel Silveira Fonteles, e envie esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Tchau, tchau.